do capítulo 4, mas como o capítulo 4 do tratado, ele é curto, e o capítulo 5, ele é longo, ele é extenso, então eu coloquei o capítulo 4 e metade do capítulo 5 eu vou estar falando hoje também. Para que senão, semana que vem, né, fica aqui 1h30 falando sem parar. Aí você vai falar, meu Deus, eu vou dormir que hora hoje? Então eu queria ler um trecho da Sagrada Escritura para a gente dar complemento a esse quarto capítulo. Eu queria ler alguns versículos aqui do livro da Sabedoria, no capítulo 7 e no versículo 11, que fala assim lá: com ela me vieram todos os bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. São Luís, ele emprega esse versículo a Nossa Senhora. Com ela a gente tem inumeráveis bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente pede, como a gente tem explicado aqui, ela é medianeira de todas as graças. Então, graça por graça que sai de Deus, passa pela mão dela. Então, a sabedoria, que Nossa Senhora é a sabedoria, ela é a torre da sabedoria, ela nos traz inumeráveis riquezas e com ela vem todos os bens. No versículo 14 fala assim, ó: porque ela é para os homens um tesouro esgotável, um tesouro inesgotável. Nossa Senhora é para mim e para você um tesouro que não esgota nunca. Quem está com ela tem tudo. Quem está com ela tem tudo, absolutamente tudo. E quem está sem ela está pobre diante de Deus. E aí continua dizendo: e os que a adquirem preparam-se para se tornar amigos de Deus. Isso é, quem para ela tem devoção verdadeira, eu e você, nós estamos fazendo isso nessa formação para consagração a ela. Nós estamos se preparando para se tornar verdadeiro amigo de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque é aquilo que nós falamos a semana passada. Nossa Senhora, a verdadeira devoção a ela, se você amá-la verdadeiramente, ela pule a tua vida. De forma que antes da gente ter uma profunda devoção a ela, a gente não se portava como verdadeiro amigo de Deus. Quando a gente começa a ter uma verdadeira devoção a ela, ela é como aquele guarda de exército que fica repreendendo o recruta que entra ali e faz cagada. Nossa Senhora é mais ou menos isso aqui. Ela forja a alma da gente para a gente se tornar amigo de Deus. Continua dizendo: recomendado a Ele pela educação que ela lhes dá. Aí, a palavra vem confirmar. Nossa Senhora, ela educa eu e você na fé verdadeira. Tanto é que nessas últimas aparições que está dentro dela aí, nos últimos 100 anos, ela vem nos educando. Você pega Fátima aí, por exemplo, que é o centro de todas as aparições dela. O que ela pede em Fátima? Ela pede oração, sacrifício e reparação. O que ela fala para aquelas 3 criancinhas? Reparar, fazer sacrifício e rezar. Ela vem educar. E olhem, a gente lê a história dos 3 pastorinhos. Os 3 pastorinhos, eles eram verdadeiramente católicos. A família deles era católica, não faltava missa de domingo. Era um povo que o sino bateu meio-dia na hora do ângelus, eles ajoelhavam no chão e rezavam. A história disso. Só que Nossa Senhora aparece para educar e fazer ele se tornar verdadeiro amigo de Deus. Tanto é que agora eles são santos. Porque nós estávamos nas suas mãos, nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade, fica tudo na mão dela. A minha vida está tudo na mão dela. Continua aqui no versículo 27. Embora única, igual ela não tem, acima dela só Deus, tudo pode, imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e intérpretes de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que mistério, ela derrama de geração em geração sobre as almas santas. Então, desde que Cristo veio na terra, Nossa Senhora, ela está intercedendo de geração em geração. Entra o teu pai, ele já teve devoção a ela. Entra o avô, teve devoção a ela. Entra o bisavô, teve devoção a ela. Todo o orbe católico, de geração em geração, foi devotado a ela. E fala aqui, ó, ela forma os amigos e os intérpretes de Deus. Isso é,
ela vem para formar eu e você. Então São Luís, nesse 4º capítulo, ele vai dizer aqui, ó, a perfeita devoção a Nossa Senhora é a perfeita consagração a Jesus Cristo. Por quê? Porque unido a ela, eu estou unido a Cristo. Não há divisão como o protestante fala. O protestante ele tende a agir dessa forma. Isso é uma idolatria. Vocês erguem ela demais, vocês exaltam ela demais. Mas, meu Deus do céu, que ignorância, que cegueira. Não é nós que erguemos ela demais. Deus quis erguer ela demais. Porque ele poderia, como nós já falamos aqui, vir na estatura física já na idade adulta. Ele preferiu passar por ela. Ele exaltou ela. Tanto é que no Magnificat, aqui nós falamos. Ela mesma fala ali. Todas as gerações vão me proclamar bem-aventurada. Então Deus quis exaltar ela. E São Luís ele fala aqui, ó. Toda nossa perfeição consiste em nos conformarmos e unidos e consagrados a Cristo. Toda nossa perfeição consiste em a gente estar unido e consagrado a Jesus Cristo. E aí ele diz: quanto mais uma alma se consagra a Maria, mais ela estará consagrada e estará nas mãos de Jesus Cristo. Por quê? Porque está assim com Jesus, ó. Está assim com Jesus. É como a minha filha, por exemplo, que a minha mulher saiu com a minha mãe hoje para cuidar das coisas dos médicos. A minha nenezinha menor, toda hora ela está falando mamãe. A minha esposa chegou para ela, foi uma festa. Ela quer estar unida à minha mulher. Assim é Nossa Senhora com Cristo, ela não sai de perto de Jesus. Está unida. Então São Luís ele fala, essa consagração a Cristo nada mais é do que se consagrar a Nossa Senhora. Então isso que nós vamos fazer aqui, tanto você pode dizer, como nós já falamos em outras formações, eu sou consagrado a Jesus Cristo, quanto você pode dizer, eu sou consagrado a Nossa Senhora, é uma coisa só. É uma coisa só. Pode o filho repelir a mãe? Não pode. Não tem como Jesus Cristo negar algo para ela. E pode ela desviar você de Cristo? Também não pode, isso não tem lógica. Nossa Senhora está no céu. Não tem como ela puxar as coisas para ela e deixar o filho de lado. Isso aí não existe, isso só existe na cabeça do protestante. Então São Luís ele está falando isso. Ninguém é mais unido a Cristo do que ela, ele diz. Estando unido a ela, é estar unido a Cristo. Então, quando eu me aproximo dela, ela é uma ponte que me liga a Cristo. E Cristo nos liga ao Pai. Então, aqui vai tratar agora da humildade que a gente tem de ser essa pessoa se entregue a Nossa Senhora, porque ela faz essa ponte para mim e para você. Nós não sabemos rezar direito, a gente se distrai. Talvez você está aqui rezando, você está pensando nos problemas teus da vida que aconteceu durante o dia, o que vai acontecer amanhã, ou eu estou mentindo, não é só eu que acontece isso. Todo mundo aqui se distrai. Só que o que acontece? Estando assim com ela, ela forja você e tudo aquilo que você faz, ela modela. Nós vamos estar tratando aqui. Então ele vai dizer aqui, ó, por isso, essa consagração nada mais é que uma perfeita renovação dos votos e as promessas do batismo. Então São Luís ele fala, isso que nós vamos fazer aqui, que nós marcamos aqui ó, no papel, o dia 13 de maio, que vai cair numa segunda-feira, esse dia você não pode faltar. Quer faltar outro dia aí, nós vamos remendando, nós vamos tocando o barco, nós vamos, igual o mineiro fala, nós vamos empurrando com a barriga, porque quem é dono disso aqui é ela, não é nós. Mas nesse dia você não pode faltar, esse dia você tem que vir, esteja chuva ou sol, esteja com dengue, do jeito que vier, vem. Por quê? Porque a partir desse dia, essa consagração a ela é uma renovação do batismo que nós vamos fazer. Porque na fórmula da consagração, prepara para ler nesse dia 13 de maio também, viu? Porque a leitura é grande. Você vai fazer particularmente aqui. Você vai estar renovando os votos e promessas que você fez no seu batismo. Aí São Luís ele fala aqui, ó. É uma entrega total a ela para pertencer inteiramente a Cristo. Primeiro ele fala, nosso corpo com seus membros e os seus sentidos. Os nossos sentidos. Que sentido? O ouvido, os lábios, os olhos, o tato, pegar, o paladar, o gosto. Não é mais nosso, é dela. Então você não pode mais ficar empregando o teu ouvido para as coisas desse mundo. Não dá. Não dá para vir aqui e falar Ave Maria, louvar a Deus e ir ali fora ouvir um forró bodó. Você está me entendendo? Não dá
para mim olhar para a imagem dela perfeita, imaculada, e ficar olhando coisas que não deve olhar. Só um exemplinho, a vida dos outros, por exemplo. Não fica cuidando da vida dos outros. Não é melhor não cuidar da nossa, não? Então os nossos sentidos, o nosso tato, o nosso agir, o nosso pegar, o nosso cheirar tem que ser empregado para ela. Eu não posso mais sentir cheiro das coisas desse mundo. Eu tenho que ter repelência. Sabe quando você passa perto de uma carcaça de cachorro morto, você fala, nossa, que carniça, que desgraceiro. Todo santo era assim com o pecado. Um São Padre Pio da vida, cadê a imagem dele aqui? A Fran tirou daqui, tá ali, ó. Esse homem, ele sentia cheiro de carniça de quem estava com pecado, você acredita nisso? Ele tampava o nariz assim e saía de lado. Por quê? Porque ele empregou o olfato dele para Deus. Eu e você tem que ser a mesma coisa. O nosso corpo, São Luís fala também. Então a gente tem que olhar como a gente se veste, como a gente se porta para sentar, para levantar, tudo isso. Por quê? Porque as pessoas vão estar nos olhando. As pessoas vão estar nos descrevendo com os olhos. As pessoas vão olhar para você e o demônio, ele faz isso aí, ele quer acusar eu e você. Ah, mas não é consagrado, mas vive desse jeito, se veste desse jeito, age desse jeito. Isso aí não é de Deus, não. Ele está blasfemando contra Nossa Senhora. Então São Luís, ele fala, a gente tem que mudar isso, entregar inteiro para ela, para que ela modele. Segundo, a nossa alma com as suas potências. Então minha alma não é mais minha, é dela. Quem cuida de mim é dela. Ela faz da minha conduta aquilo que bem apraz a ela. Pode ela me conduzir erradamente? Se um santo da igreja, um São Padre Pio, não quer o teu mal, você imagina Nossa Senhora se ela quer? Não quer. Então São Luís fala, tua alma está garantida. Terceiro, os bens exteriores, presente e futuro. Tua casa, teu carro, tua conta bancária. Presente de agora e no futuro não é teu, é dela. Eu não vim conversando isso com a minha esposa, o sonho nosso é mudar para um sitinho. Para criar as crianças soltas, ter mais espaço. Mas a gente não sabe o que Deus quer. Está na mão dela os meus bens material. Presente e futuro. Então eu só vou para um sítio se for da vontade de Deus e dela. Se não, se for da vontade deles que eu fico aqui ajudando os outros, eu vou ter que ficar, eu não tenho escolha. Está na mão dela. Eu não posso murmurar. Quarto, os bens interiores, espirituais, presente e futuro. E aí ele fala aqui, ó, tudo na ordem natural e na ordem da graça. Na ordem natural é o quê? Os méritos que a gente ganha. Por exemplo, eu tô suando aqui da hora que eu vim, meu irmão. Você não tem noção do jeito que eu tô aqui. Tô oferecendo para Deus. Os bens meus na ordem natural, tô aqui naturalmente passando um calor, talvez, daqui uns dias um frio, ou uma dor de cabeça, uma febre, não é minha, é dela. Ela administra, eu não sei oferecer certo. Eu não sei empregar o remédio pro doente certo, você tá me entendendo? Nossa Senhora sabe a doença, ela sabe o problema, ela é médica. E aí ele fala aqui, ó, e na ordem da graça também. Então eu não falei antes de começar o terço, aquilo que você trouxe no teu coração, oferece para Deus antes do terço, pede. Você pediu. Espero eu que você pediu alguma coisa que você esteja precisando. Mas a partir do momento que você é dela nessa consagração, ela vai fazer daquele pedido que você fez o que ela quiser. Ela sabe empregar na hora certa, no momento certo e na causa certa, de forma que aquilo que você quer para hoje, talvez, ela vai resolver daqui um mês, mas vai resolver de uma forma que nunca mais vai dar errado, você está me entendendo? Nossa Senhora, ela está aí para isso. E aí São Luís fala, isso tudo sem esperar recompensa, a não ser a honra de pertencer a Jesus Cristo por meio dela. Nossa Senhora, tudo que eu faço não é meu, é dela. A única coisa que eu espero, eu não posso esperar recompensa nenhuma disso, a não ser a honra de pertencer a ela e a Cristo. E quer honra maior que isso na terra? Não existe honra maior do que isso. Tudo que fazemos tem um valor e um mérito, São Luís fala. Um valor satisfatório e um valor que ele chama aqui de impetratório. É uma boa obra que satisfaz a pena devida pelo pecado e obtém uma nova graça. O que ele está querendo dizer aqui, esse valor satisfatório? Então eu fui me confessar, o padre falou, ó, você vai rezar tantos terços como penitência pelo teu pecado que você veio confessar. Então esse valor satisfatório que ele fala aqui,
que é a boa obra que eu e você vai fazer para satisfazer a pena do pecado que nós cometemos, está na mão dela, é ela que administra. Por quê? Torna a dizer, eu e você não sabem administrar. Nós não sabemos, tanto é que nós não é santo ainda, você está me entendendo? Nós não é santo ainda. Por quê? Porque nós não sabemos administrar. Não é aquela que você pega, por exemplo, eu estava vendo, não sei se é verdade, né? Uma história do Silvio Santos, um dia mandaram para mim, o homem era camelô, vendia caneta. O homem ele revolucionou sem ter praticamente estudo nenhum e hoje é um bilionário. É um homem que soube empregar dinheiro. Outras pessoas tiveram talvez uma oportunidade melhor que ele, não conseguiram ficar rico, porque não souberam fazer. Assim na ordem espiritual é o cristão também. A gente é cabeçudo, gente. A gente tem que entender isso aí. Mas Nossa Senhora não é. Ela pega a satisfação, as boas obras que você faz, uma esmola no sinaleiro, algo assim, que talvez você dá a esmola no sinaleiro e fala, eu vou oferecer essa esmola pelas almas do meu pai que faleceu há muitos anos. Só que Nossa Senhora pega aquele valor satisfatório, imprecatório, e fala, mas você é cabeçudo mesmo, hein? Você vai oferecer pela alma do teu pai, só que você é uma pessoa irada, nervosa, eu vou empregar essa boa obra tua para curar esse teu nervosismo aí. Então eu, querendo agir com as minhas próprias mãos, age errado. Ela tomando conta de tudo, você está me entendendo? Ela administra com perfeição, de forma que você não fica mais desiludido. A tendência, a partir dessa consagração, é decolar. É decolar. E aí ele fala aqui, segundo, o valor meritório é a boa ação que merece a graça e a glória eterna. Então toda boa ação que eu e você faz para merecer a glória eterna, além da pena do pecado que a gente satisfaz, como eu acabei de falar, tudo aquilo que a gente emprega para a gente ser santo e um dia adquirir o reino do céu, é ela que vai administrar. E aí ele fala aqui, nessa consagração, tudo é entregue a ela, para que ela faça o que quiser. E aí um ponto de interrogação. O que acontece? Você se dá a Cristo de modo mais perfeito, ele diz, pois é ela quem vai administrar tudo. Então eu e você, nessa consagração que é a renovação do nosso batismo, a gente vai se dar de modo perfeito a Cristo por meio dela. É por isso, gente, que esse tipo de coisa, a gente é chamado, é exigido de mim e de você uma mudança drástica de vida. Que é como eu estava falando para a irmã ali, estava conversando com o irmão ontem, a gente vive num século que a gente não tem mais o pensamento do que é o céu, a gente perdeu essa noção. Então, a gente vive num século secularizado, onde tudo pode, tudo está válido, está tudo normal, está me entendendo? Está tudo normal, pode fazer o que quiser, fez aquilo ali, errou, não, está tudo bem, não, errar todo mundo erra, é claro que errar todo mundo erra. Só que isso tem consequência. E a gente vai esquecendo, esfriando, sem entender o que é a eternidade. Porque a pastorinha de Fátima, a Santa Jacinta de Fátima, ela fala, se os homens soubessem o que é a eternidade, ela diz uma frase dela no hospital, quando ela estava internada. Ela dizia, se os homens soubessem o que é a eternidade, eles iam fazer de tudo para se salvar. Ué, o que significa isso? O que é fazer de tudo para se salvar? É empregar todo o meio válido para eu e você entrar no céu. Porque era uma pessoa que compreendeu o que é o céu. E São Luís, ele chama eu e você a isso. Então, novena, rosário, terço aqui de terça-feira, tua adoração no Santíssimo ali na capela, é ela que vai administrar. Então, a tua adoração, que você olha para o sacrário, e você se desvia porque alguém entrou na igreja, você quer saber quem é, porque a gente é curioso. Ela vai começar a te modelar de forma que você não vai mais esquentar a cabeça com esse tipo de coisa. Você vai começar a ter uma adoração perfeita. Só que com um detalhe ele fala, a tua adoração não é tua, é dela, ela administra. Então ela vai fazer as coisas com exatidão. E ele fala, o que isso gera? Gera uma confiança maior em Deus. Porque, gente, se eu depender das minhas pernas, eu estou no corgo, igual o mineiro diz. Agora, eu sabendo de tudo isso que está na mão dela e não minha, isso não me gera desconfiança. Pelo contrário, gera uma confiança maior em Deus. Mas se está na mão dela, eu estou na benção.
Eu não estou na maldição? Se está na mão de um padre, de um Santo Antônio, de qualquer um, eu poderia até desconfiar. Mas estando na mão dela, não tem como desconfiar. Eu tenho que ter confiança plena. E ele vai dizer aqui, ó. Você já não tem mais comando em sua vida. Ela vai dispor conforme aquilo que ela achar melhor. E aí ele diz aqui, ó. Esta consagração é o modo perfeito que Cristo escolheu para que você se una a Ele. É um modo perfeito que Cristo escolheu para que você se una a Ele. Por quê? Porque Ele se uniu à mãe dele. A carne dele é a carne da mãe dele. O sangue dele é o sangue da mãe dele. Ele passou por ela. Ele quer que eu e você passe também. Porque todo aquele que passou e é gerado no ventre dela também, ele pode ter certeza da salvação dele. Aí o capítulo 4 termina dizendo, é a renovação do batismo por meio dela. No batismo, ele fala, você era criança quando você foi batizado. Então quem falava pela tua boca era o padrinho e a madrinha, não foi assim? Você era bebezinho, você estava no colo aqui, ó, dormindo. Quem falou que o que era para você falar foi teu padrinho e tua madrinha. Foi eles que confirmou o teu batismo. E aí São Luís ele diz aqui, ó, já nessa renovação nós fazemos nós mesmos, mas por meio dela. É ela que se coloca na presença de Deus, de Cristo, e testifica aquilo que nós vamos estar falando nessa renovação aqui, ó, nessa consagração que nós vamos fazer dia 13. É ela que vai falar para Cristo aquilo que nós estamos falando aqui. Gente, isso tem uma importância muito grande, hein? Meu Deus do céu. E ele fala, ó, antes do batismo a gente era escravo do demônio. No batismo, renunciamos a ele. Mas quem guarda esse voto e essa promessa, ele fala? Quem consegue guardar? Sendo que hoje, por exemplo, a pessoa só aparece na igreja quando ela casa. Então ela casou, ela vai no casamento dela. No mesmo dia do casamento, o cidadão... Mas isso está tão escrachado hoje que não é mais o homem também que faz só isso, a mulher também que faz despedida de solteiro. Então a pessoa ela vai lá, ela comunga o corpo de Cristo no dia do casamento dela, depois nunca mais volta à igreja. É assim que funciona. Não guarda nada do batismo que ela fez. O jovem é a mesma coisa, nós já falamos disso aqui antes. Ele crisma, acabou, nunca mais volta na igreja. Acabou. Vive uma vida pagã. É um pagão batizado. São Luís está falando essa pergunta. Eu e você dá conta de guardar? Nós não dá conta de guardar os votos do batismo. Só que a partir do momento que eu renovo esses votos e entrego na mão dela, ela começa a administrar. Tua vida não é mais a mesma não. Sabe aquela pessoa que ela já foi no centro de benzedeira? Talvez você já escutou algum caso assim. Eu escuto direto, que eu tenho gente assim direto. A pessoa vai na benzedeira, vai no candomblé, vai receber um passe no centro espírita, e ela é aquele católico que não vai na igreja direito, tá tudo em pecado, e vai num lugar desse. Ah, meu irmão, a vida da pessoa vira um inferno. O diabo nunca mais abandona a casa da pessoa. Ela vê vulto, ela vê coisa mexendo no lugar, luz apaga e acende sozinho. Eu já entrei em casa assim, já, de gente que passa por isso. A pessoa tá aqui, o móvel da casa cai sozinho do lugar. A pessoa vê careta, ela vê sombra, ela chacoalha a janela. A vida da pessoa vira um inferno, porque o diabo ele não sai mais dali. Eu posso dizer a mesma coisa ao contrário com Nossa Senhora. A partir do momento que você se consagrar a ela, a tua vida, em vez de virar um inferno, vira uma bênção. Ela não vai mais deixar você em paz. Se preparem. Ela não vai te deixar em paz. Ela vai te sacudir. O quadro que você tem na tua casa, a imagem que você tem lá, parece que você vai ouvir uma voz aqui. Você não vai rezar hoje, não. Você não vai se levantar, não. Eu tô te chamando, tem vez que você vai acordar no meio da noite sem saber por que você acordou. Você vai, mas tá me dando insônia, eu não consigo dormir. Aí você vai entender que é ela te sacudindo e falando, pode levantar. Pode levantar que você é meu. Isso é uma bênção, gente. Vai cumprir com você e comigo aquilo que o salmista fala. Apenas deito e adormeço, e logo eu me levanto para louvar a Deus. Porque Deus está comigo. Meu Deus, eu viro uma fonte de bênção. Então ele termina o capítulo 4 dizendo isso. Quem vai guardar esse voto?
Difícil, mas na mão dela tudo se torna prático. Agora nós entramos no capítulo 5º. E no primeiro artigo do capítulo 5º ele fala: essa consagração ela vai gerar fruto na minha vida e na tua. Primeiro, nos coloca inteiramente a serviço de Deus. Nada sobre a terra é mais relevante do que servir a Deus. Qualquer um que seja, que leva a graça de Deus, é maior do que qualquer grande da terra. Porque essa consagração gera fruto. Você vai começar a falar de Deus a todo momento. Você nunca mais volta atrás. Então servir a Deus não tem honra maior. Tem gente que se sente honrado, tá do lado do presidente, do lado de um jogador de bola. A pessoa guarda. Esses tempos eu fui rezar na casa de um senhor, ele pegou uma foto dele que ele tinha viajado, eu acho que na Copa, não sei das quantas, lá de 1900 e bolinha, que ele tirou uma foto com Maradona. E ele guarda aquilo ali como uma relíquia. Quem é Maradona, moço? Um cheirador de cocaína, não serviu pra nada aquilo lá, não serviu nem pra crescer aquela praga lá. Só que as pessoas se admiram de estar do lado de um ídolo terreno, querendo servir um ídolo terreno. Eu e você não vai servir um ídolo terreno, nós vamos servir a Deus. Segundo, ele diz, nas outras associações e institutos, as congregação, as ordens, os apostolados do Sagrado Coração, tudo é quanto a ordem religiosa que tem, ele diz, tem regra, mas te deixa livre para as outras ações. Nessa consagração ele fala, até o seu sono, o seu respirar, a sua comida é dela, não é mais tua. Essa é uma consagração que é diferente de você pertencer a uma ordem religiosa. Na ordem religiosa, voto de obediência, pobreza e castidade o religioso faz, a freira faz, o padre também, o sacerdote faz. Essa consagração não é só isso, ela é completa. Você dá tudo para ela, teus méritos, tua vida, teu sono, não é mais teu, é dela. Então, o cansaço que eu sinto hoje, chegar em casa e ter que acordar cedo amanhã, ela está administrando e fazendo gerar fruto. Não é meu. Por exemplo, gente, quantos anos faz que eu não tenho pesadelo? Eu não tenho pesadelo. Eu não tenho pesadelo. Eu durmo igual uma pedra. Eu dormi e acabou. Acabou. O vizinho faz barulho com música, forró bodó na casa dele, lá o bicho pega a noite inteira, eu nem escuto, por mim, pode erguer o som das alturas. O meu sono não é meu, é dela. Ela administra tudo. Terceiro, nosso Senhor nos recompensará por todo este ato heróico de se dar todo a sua mãe. Presta atenção nisso aqui. Ele está dizendo que Cristo vai te recompensar muito grande por você se dar inteiramente a ela. Dá até teus méritos que você poderia oferecer. Eu poderia oferecer pela minha finada irmã que morreu, minha irmã mais velha de câncer. Vai saber onde ela está, né? Não sabe se ela está no céu, no inferno, no purgatório. Poderia oferecer esse calor por ela. Mas está na mão de Nossa Senhora. Cristo olha isso com outro olhar, meu irmão. Ele olha e fala, olha lá, ele poderia empregar para outra pessoa, mas ele deu para minha mãe. Ele fala que Cristo vai te recompensar. Aí ele usa aquela passagem de Mateus 19, 20. Se ele nos recompensa por a gente ter deixado o pai, a mãe e os irmãos, ele fala no Evangelho, né? Aquele que deixar o pai, a mãe e o irmão, vai receber recompensa eterna. Aí ele diz aqui, ó. O que ele não fará por aquele que deu até os seus méritos? Como que não vai ser recompensa se ele fala no Evangelho que ele vai recompensar aquele que deu um copo de água? Imagina você dar até teus méritos para ele. Ele vai recompensar muito. Segundo artigo, nos leva a imitar a humildade de Cristo. Essa consagração é para isso, que o protestante não entende. Cristo passa 9 meses no ventre dela, o protestante não quer passar. Ele gospe na imagem de Nossa Senhora, ele chuta, ele quebra o lazarento, a praga. Não tem humildade nenhuma. Cristo passou e você não quer passar? E aí ele fala, ele deu mais glória a Deus Pai, sendo submisso a ela, 30 anos oculto da vida dele, porque só 3 anos ele pregou. Ele deu mais glória a Deus Pai, ficando 30 anos do lado da mãe dele, quietinho em casa, do que os 3 anos que ele pregou e operou milagre.
Ele fala, Deus Pai deu o Filho por meio dela e só comunica a graça por meio dela. O Espírito Santo também formou o Filho por meio dela e por meio dela forma os membros do corpo da igreja. É por meio dela que Deus opera na minha alma e na tua. E aí ele usa a frase de São Bernardo. A vontade de Deus é que a gente tenha tudo por meio dela, São Bernardo diz. São Bernardino de Sena, todas as virtudes e graças do Espírito Santo são distribuídas por suas mãos. As graças do Espírito Santo vêm por meio dela. Deus Pai, vendo que a gente é indigno de receber as graças por meio da mão dele, ele dá por meio da mão dela. Você está me entendendo? Tudo passa pela mão dela. E o que fazemos por essa devoção? Para conhecermos que somos indignos e incapazes de por nós mesmos, nós nos aproximamos dessa majestade infinita de Deus. E então a gente vai por meio dela para se aproximar de Deus. E aqui ele vai dar uma explicação magnífica mais para frente aqui. Ele fala, uma alma que se eleva a si mesma, ela rebaixa a Deus. Então, quem sou eu para chegar a Deus sozinho? Eu estou querendo me exaltar demais. Estou cheio de pecado. Como é que eu chego a Deus sozinho? Eu não dou conta. Eu vou por meio dela. E aí ele usa a frase de São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste ao soberbo e dá sua graça ao humilde. E aí ele fala, por misericordioso e bondoso que Deus seja, como ele estima a pessoa que é pobrezinha e humilde, que vem por meio de outra pessoa pedir a ele. Deus, ele estima muito isso. E é isso que essa consagração nos leva a ter. Terceiro artigo, está acabando. Maria se dá a quem é escravo por seu amor. Agora que isso aqui começa a virar um amor, isso aqui, gente. Ela se dá àquela pessoa que é escravo dela. E aí São Luís fala, vendo que você se dá inteiramente a ela, ela também vai se dar inteiramente a você. Se eu sou todo dela, ela é toda minha. É assim que São Luís ele diz. Então tudo que você pede para ela, não te nega. Não tem boca para ninguém. Então minha mulher, ela chegou nesse domingo que nós fizemos as penitências da quaresma, só no domingo nós tomamos alguma coisa. Por exemplo, só para você ter uma noção de coisa simples. A minha mulher me faz a caquinha de me comprar um suco de tamarindo. Eu falei, eu esperei a semana inteira, eu queria tomar um suquinho mais gostoso, voltar a tomar um suco de acerola. A irmã me trouxe a acerola hoje pra mim, você tá me entendendo? Se eu sou dela, ela é minha. Ainda que vou ter que esperar a semana terminar pra mim tomar o suco, ela já providenciou. Por quê? Porque eu sou dela, ela é minha. Ela não deixa eu desatendido, é assim que funciona. E isso, gente, eu tô falando de farelo, viu? Coisa pequenininha. Isso é coisa corriqueira do dia. E aí São Luís fala, enfim, uma pessoa consagrada é toda de Maria, Maria também é toda dela. Isso produz uma verdadeira confiança. Não procuro mais apoio em mim mesmo, mas somente nela. Não se aproximo, por exemplo, de Cristo no sacrário sozinho. Vou adorar, não vou sozinho, ela vai comigo. Vou para a missa, não vou sozinho, ela vai comigo. É aquela frase de Santa Teresinha que ela dizia. Eu tenho certeza, Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, que quando eu seguro meu rosário para rezar, ela está na outra banda segurando um pedaço do rosário e acompanhando eu. Olha que mistério. Você está sentado no sofá da tua casa rezando, saiba que ela está do teu lado rezando com você. Porque você é dela e ela é de você. Vamos acabar já. Minha mulher está apressando. Deu 30 minutos agora. Nós está sempre com 40 minutos. Calma aí, gente. Quem está vestido dela vence amorosamente o coração de Cristo. Torna a dizer. Pode Jesus Cristo olhar para ela e falar, não vou ceder isso aqui não. Você consegue? Só protestante consegue imaginar um negócio desse. Ela pedir, ela chegar com essas vestes, porque São Luís ele fala isso, ela chega e ajoelha diante de Cristo e olha para ele e fala, filho, fulano está pedindo coisa. Tem como ele negar? Não tem jeito. Não tem como ele negar. Não tem como negar. E a serva de Jesus, Maria de Jesus Agreda, nas revelações que ela teve da vida particular de Nossa Senhora, ela fala aqui. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu torno a repetir.
que Nossa Senhora ajoelhava 300 vezes por dia para adorar Jesus Cristo no ventre dela. Será que ele vai negar algo para ela? Não nega. E aí ele fala, isso acontece muita graça. Ele fala, primeiro, ela purifica as nossas obras e embeleza ela. As torna aceitáveis a Jesus. Da mancha do amor próprio e do apego à criatura. Da mancha do amor próprio que a gente tem, de achar que às vezes a gente rezou bem, que a gente fez as coisas certas, ela purifica tudo isso aí para entregar para Jesus. E ele diz, do apego à criatura, ele purifica tudo. Segundo, ela embeleza as nossas boas ações, ornando com seu próprio mérito e virtude. E aí ele dá um exemplo que eu carrego pro resto da minha vida. Você chega num rei e traz uma maçã, pega uma maçã lá na banca da feira e entrega na mão do rei. O rei, ele pega aquela maçã e não tem nem vontade de comer, ele rola aquilo lá no sofá e fala, isso aqui eu tenho de barde aqui no meu jardim. Maçã em qualquer lugar que você vai na cidade, você acha ou não acha? Ou laranja, você acha, não acha? Ele fala assim, a Nossa Senhora, ela pega essa maçã suja que você vai entregar para o rei e ela vai lustrar essa maçã. Ela vai colocar numa cesta cheia de rosa, cheia de planta. Ela vai ornamentar com um tecido bonito. E aí ela leva para o rei aquela maçã ornamentada. Muda o orçamento ou não muda? Parece que a maçã cria valor, não cria? Não é isso que acontece com aquelas frutas embaladas no plastiquinho em filme no mercado? Solta é um valor, no plastiquinho é outro? Não é verdade? Só que é a mesma coisa. A mesma que está no plástico e a mesma que está solta é a mesma coisa. Só que ele dá essa explicação. Nossa Senhora, ela pega, ela lustra a tua oração que saiu mal feita. As tuas Ave Maria que você ficou pensando no serviço de amanhã, ela lustra a tua Ave Maria e entrega para ele. De forma que nada que você faz é perdido. Olha que mistério. Terceiro, apresenta a Jesus as suas boas obras. Ela pegou, lustrou e vai apresentar agora. Pode ele renegar algo que ela apresenta? Não pode. Quarto, faz Jesus Cristo aceitar. O protestante, se ele ouvir isso, ele mata nós. Faz Jesus Cristo aceitar. Jesus Cristo não nega. Ela faz ele aceitar nem que for na marra. Porque é mãe manda e acabou. Não é assim que funciona? Nossas obras manchadas, ele pode rejeitar. Mas por meio de suas mãos, ele vai aceitar. Nem considera a oferta que você está fazendo. A tua maçã nem considera. Mas quem entrega a ofertante que ofereceu, ele considera. Então ele não nega. Não é aquela passagem do Evangelho que ele diz, pobre, sempre vocês vão ter com vocês. A mim nem sempre vocês vão ter. Ele fala no Evangelho de São João, se eu não me engano, no capítulo 12. Pobre, vocês acham aí por onde vocês quiserem ir. Mas a mim vocês não vai ter toda hora, não. Por quê? Porque nem toda hora a gente está preparado para conversar com ele. Só que ela pega tudo aquilo que a gente faz, lustra, ornamenta e entrega para o filho. Ele vai negar? Não vai. Não vai. E aí ele termina dizendo, no artigo 4. Por isso, essa devoção é o meio excelente de promover a maior glória de Deus. Ninguém age com um intuito nobre. A gente não age com um intuito nobre. Aí ele termina dizendo, mas ela sabe no que consiste a maior glória de Deus e a faz com perfeição. Ainda que a gente não haja com um intuito nobre, a gente só olha para os nossos próprios interesses, a gente quer curar de uma doença, a gente quer receber alguma graça. Não é um intuito nobre isso daí. Mas Nossa Senhora, ela ornamenta e ela faz se tornar tudo para a maior honra e glória de Deus. Então aqui, gente, a gente parou no artigo 4º do capítulo 5º. Semana que vem, nós vamos continuar no artigo 5 do capítulo 5. Terminar o capítulo 5 a semana que vem. Então nós falamos um capítulo e meio hoje, o 4 e metade do 5. Semana que vem, se Deus quiser, persevera, que Nossa Senhora, ela nos prepara o reino do céu. É isso que ela garante. Então assim, eu termino hoje dizendo isso para você. Confia. Confia. Talvez você se pergunte, mas eu sempre fui devoto de Nossa Senhora.
Para que me consagrar? Porque já me perguntaram isso por onde eu passo. Eu sempre gostei de Nossa Senhora, está na minha família desde quando eu nasci. Por que eu preciso me consagrar? Porque até hoje você só falou de boca, meu irmão. Não é isso que Cristo fala em Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 8? Esse povo me honra com a boca, o coração, porém, está longe de mim. Essa consagração você não vai falar mais de boca. Você vai assinar o papel que você vai ler no dia 13. É algo sério. É algo sério. Então não é mais de boca, é de coração. Não é mais, o meu padrinho falou 40 anos atrás para mim que eu ia ser batizado. Para mim renunciar ao diabo. Não, agora não. Agora você vai falar você por meio dela. Então a tua vida não vai ser mais tua. Você vai testificar algo junto dela. Não é isso que a gente faz? Ou você compra um sítio só de boca? Dá para comprar? Não dá. Você tem que ir no cartório e passar os papéis. Essa consagração é a mesma coisa. Vai passar o papel, vai se entregar a ela e crescer no amor a ela. Amém? Amém. Então que Deus te abençoe.